Histórias exclusivas para assinantes no nosso aplicativo davideric.com.br. Instale e assine já. A história a seguir não é recomendada para quem tem estômago fraco, tem náuseas com facilidade ou assiste os vídeos enquanto come. Recomenda-se cautela ao continuar. A história a seguir foi baseada em um pesadelo real de minha namorada Ana. Eu estava encostado na pia, esperando a água do café ferver, quando a porta do quarto abriu. Ana, minha namorada, apareceu no corredor parecendo um fantasma. Ela caminhou até a cadeira da ponta da mesa e desabou sobre o assento com um suspiro pesado, abraçando o próprio abdômen com as duas mãos. "Bom dia", eu disse, servindo o café numa caneca e colocando na frente dela. "Que cara é essa? Tá gripada?" Ela soltou uma risada fraca, sem humor, pegando a caneca. Não, até que dormi, mas tive o pesadelo mais nojento, real e absurdo da minha vida essa noite. Ela fez uma careta, esfregando a base do estômago por cima do tecido grosso do roupão. Acordei até com azia. Sentei-me de frente para ela, bebericando o meu café. "Sonhou com o quê? Com trabalho?" Pior, muito pior. Ela forçou um sorriso. Eu sonhei que minha barriga estava tão cheia, tão inchada, que eu não conseguia respirar. E aí eu corria pro banheiro, ajoelhava na frente da privada para vomitar, mas o que saía não era comida. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Eu vomitava um pintinho vivo, inteiro, amarelinho, mas coberto de gosma e sangue. Eu sentia as asinhas dele batendo na minha traqueia. Eu sentia o bico arranhando o céu da minha boca enquanto ele forçava a saída, sabe? Acordei engasgando com a minha própria saliva, jurando que tinha uma pena enroscada na minha garganta. Eu soltei uma gargalhada alta. A imagem era tão bizarra, tão saída de um filme merda de terror trash, que a única reação possível era rir. "Caramba! O que você andou assistindo antes de dormir? Ou melhor, o que você comeu ontem à noite?" Ela acompanhou minha risada, mas a dela soou um pouco mais forçada. Eu não sei, sério, mas a azia não passou. Meu estômago tá parecendo uma pedra de tão duro. Vou tomar Luftal antes de ir pro trabalho. Ela levantou, tomou os comprimidos, tomou um banho quente e saiu para o escritório. Eu fiquei em casa, trabalhando de home office na mesa da sala. A manhã passou sem grandes novidades. O sonho bizarro dela virou apenas uma anedota grotesca que eu já havia catalogado na minha mente para usar como piada durante nosso dia a dia. Afinal, sonhos são apenas lixo que o cérebro queima durante a noite para liberar espaço, memórias ruins que representam nossa ansiedade diária. No dia seguinte, Ana levantou mais cedo do que eu e saiu com pressa, murmurando algo sobre uma reunião com a diretoria. Levantei por volta das 9 da manhã, espreguiçando-me na cama vazia. Quando levantei para arrumar o lençol do lado dela da cama, meu pé descalço pisou em algo no chão. Levantei o pé, sentando na beira do colchão. Pensei que ela tivesse deixado cair alguma presilha de cabelo ou que algum enfeite da mesinha de cabeceira tivesse quebrado. Abaixei-me e passei a mão no tapete felpudo do chão que ficava ao lado da cama dela. Senti algo estranho e puxei a mão de volta instintivamente. Havia uma substância pegajosa, grossa e transparente grudada na ponta do meu dedo indicador. Saliva. Muita saliva. Mas não a saliva que escorre do canto da boca de alguém dormindo de mau jeito. Era um muco denso, gelatinoso. Ajoelhei-me no chão e forcei os olhos para enxergar. Espalhadas pelo tapete, bem na área onde Ana colocava os pés para levantar da cama, havia dezenas de pequenos fragmentos brancos e porosos. Eram bordas pontiagudas,
algumas grandes como moedas, outras esmigalhadas como areia grossa. Eram cascas de ovo. Eu fiquei ali, paralisado, olhando para as cascas trituradas misturadas com aquele muco nojento. O meu cérebro tentou desesperadamente montar um quebra-cabeça que fizesse sentido. Ela trouxe comida para a cama? Não, ela nunca fez isso. Ela foi fritar um ovo de madrugada, deixou cair no chão e trouxe a casca presa na meia? Não faria sentido estarem trituradas e cheias de baba no tapete. Quando Ana voltou do trabalho naquela noite, eu estava sentado no sofá da sala com um pedaço de papel toalha sobre a mesa de centro com as cascas esmagadas. Assim que ela passou pela porta, jogou a bolsa na poltrona e tirou os sapatos. Ela estava pior, muito pior. A pele de seu rosto havia assumido uma tonalidade esquisita, quase esverdeada. Ela andava ligeiramente curvada para a frente, com a mão pressionada contra o estômago, respirando pela boca em pequenos arquejos. Amor, compra um remédio pra mim mais forte amanhã, tá? Ela pediu, caminhando em direção ao quarto. Aquele remédio não tá nem me fazendo cócegas. Parece que eu comi uma panela de pregos. Ana, vem aqui, agora, falei. Ela parou no corredor, assustada, e caminhou lentamente até a sala. Apontei para o papel toalha em cima da mesa. O que é isso aqui? Perguntei. Ela franziu a testa, os olhos tentando focar nos pequenos fragmentos brancos. O que é isso? Parecem cascas? São cascas de ovo, um monte delas. E eu achei mastigadas, esmagadas e cheias de baba no tapete do nosso quarto, do seu lado da cama, onde você pisa quando levanta. A confusão no rosto dela não era fingida. Ela deu um passo para trás, balançando a cabeça. Você tá louco? O que você tá insinuando? Que eu acordo de madrugada, vou na geladeira, pego um ovo cru e como no tapete do quarto como um cachorro? Eu não tô insinuando nada, só quero saber como diabos essas cascas foram para lá. Você tem sonambulismo? Andou tomando algum remédio novo pra dormir que não me contou? Eu não tomo nada. Ela gritou, a voz falhando, as lágrimas de frustração brotando nos cantos dos olhos. Mas o grito pareceu causar uma dor física absurda nela. Ana engasgou, dobrou o corpo para frente e caiu de joelhos no chão da sala, agarrando a própria barriga. Eu corri até ela, deixando a raiva de lado. Ana, meu Deus, desculpa. Ei, olha pra mim. O corpo dela estava fervendo. Ela irradiava calor através da blusa do trabalho. Mas o abdômen dela, quando coloquei a mão, senti. Não era gordura. Não era inchaço normal de gases ou cólica. A barriga dela estava dura e esticada como a pele de um tambor africano. Os músculos abdominais completamente rígidos. Dói muito. Ela chorava, com o rosto encostado no tapete da sala. Tem alguma coisa arranhando meu estômago por dentro. A gente vai pro hospital. Agora, vou chamar o elevador. Não! Ela gritou, cravando as unhas no meu pulso. Não me coloca dentro de um carro. Eu não consigo sentar. Qualquer movimento, eu sinto que meus órgãos vão explodir. Por favor, só me leva pra cama. Deixa eu deitar reta. Se não melhorar até amanhã de manhã, a gente chama uma ambulância. Eu juro. Só me deixa deitar. Eu fui um idiota. Um covarde. Não queria brigar com uma mulher histérica de dor. Não queria forçá-la a entrar num carro. Eu cedi. Peguei Ana no colo, o corpo dela pesado e letárgico, e a deitei na nossa cama. Coloquei 3 travesseiros debaixo das costas dela para mantê-la inclinada, na esperança de aliviar o maldito refluxo. Ela dormiu, quase instantaneamente, vencida pela exaustão febril.
Eu, pelo contrário, não dormi. Fiquei sentado na poltrona do canto do quarto. Eu não conseguia tirar a imagem daquelas cascas de ovo da minha cabeça. A minha mente começou a pensar em possibilidades. No final de semana anterior, nós tínhamos decidido ser saudáveis. Fomos a uma daquelas feiras orgânicas de rua que aparecem em bairros chiques, vendendo legumes caros sob a premissa de serem livres de agrotóxicos. No final da feira, numa barraca, havia um homem idoso com vitiligo na pele vendendo cartelas de ovos. Ele não gritava como os outros feirantes, apenas ficava parado, olhando para a multidão. Ana parou lá, comprou uma cartela com 30 ovos caipiras autênticos. Lembro de ter achado aqueles ovos estranhos quando os guardei na geladeira no domingo. Eles eram grandes demais. As cascas não eram de um branco liso ou marrom normal. Elas eram irregulares, pontilhadas de manchas acinzentadas e pareciam possuir pequenas veias desenhadas, como se a casca fosse transparente. E eles eram pesados, muito pesados para um simples ovo de galinha. Além disso, quando toquei neles para colocá-los na prateleira da geladeira, eles não estavam gelados. Senti uma espécie de calor. A lembrança me causou um calafrio tão violento que eu precisei levantar e caminhar pelo quarto. Olhei para o relógio digital na mesinha. 13h14 da manhã. A respiração de Ana mudou. Ela parou de roncar suavemente e começou a emitir pequenos grunhidos. Me aproximei da cama com cuidado. O rosto dela estava virado para o teto, brilhando de suor. Os lábios entreabertos e ressecados, rachados nos cantos. E a barriga dela. Por debaixo do cobertor leve, juro por Deus, que eu vi o inchaço se mover. Não foi a subida e descida da respiração, foi uma batida, um pulso concentrado do lado esquerdo do umbigo, como se uma pequena bola de golfe estivesse sendo rolada debaixo da pele dela. Levei a mão até o rosto dela para checar a febre, mas antes de tocar na pele fervente, um som vindo debaixo do cobertor me interrompeu. Era um som minúsculo, um atrito, como se alguém estivesse arranhando o interior de uma bexiga de borracha cheia de água com uma agulha de crochê. Aproximei o meu ouvido do abdômen dela. O som ficou mais alto. Parecia algo tateando o escuro. E misturado a esse arrastar grotesco, ouvi um ruído vocal extremamente baixo. Um pio fraco, doente, quase submerso. Caí para trás. Minha boca abriu para gritar, mas nenhum som saiu. O meu cérebro entrou em curto-circuito. Aquilo era impossível. Biologicamente, clinicamente, cientificamente impossível. É a tubulação do prédio. Tentei me convencer, recuando em direção à porta do quarto. É um passarinho preso no exaustor do banheiro. É a madeira do assoalho rangendo. Eu precisava de uma explicação, ou iria enlouquecer ali mesmo. Virei as costas, saí para o corredor e caminhei em direção à cozinha. Agarrei o puxador da geladeira e a abri. A luz interna estourou na cozinha escura, cegando-me por um segundo. Quando os meus olhos se adaptaram, meu foco foi direto para a prateleira do meio, onde a cartela de papelão dos ovos estava guardada. Na noite anterior, eu tinha certeza absoluta de que ainda havia pelo menos uns 20 ovos ali. Nós só tínhamos comido alguns no domingo. A cartela estava lá, mas dessa vez, completamente dilacerada. Quem quer que fosse não havia pegado os ovos com cuidado. O papelão estava rasgado no meio, amassado por mãos desesperadas e trêmulas. E a cartela estava vazia. Todos os 20 ovos haviam desaparecido. Ao lado da cartela rasgada, escorrendo pela prateleira de vidro até a gaveta de legumes,
havia uma poça viscosa, clara de ovo crua, misturada com uma substância avermelhada. Ana nunca teve um pesadelo. Durante as madrugadas, Ana tinha uma fome que não era dela, sei lá, levantava da cama, ia até a cozinha, pegava aqueles malditos ovos de veias escuras e os engolia. Ela não os fritava, ela não os mastigava direito, ela os jogava na garganta, engolindo-os inteiro, mastigando apenas o suficiente para que a casca quebrasse e o conteúdo denso escorregasse pelo esôfago. O estômago dela, com seus 36 graus constantes, úmido e protegido, havia se tornado a incubadora perfeita, um ninho de carne quente para seja lá o que o velho estava vendendo. E as cascas que encontrei no primeiro dia, ela as vomitou no escuro, descartando os restos do nascimento, enquanto as entidades já estavam seguras no intestino dela. Pelo menos era isso que fazia sentido na minha cabeça. A minha namorada estava abrigando uma colônia. Meu choque foi interrompido por um som que ecoou no apartamento. Larguei a porta da geladeira aberta e corri em direção ao corredor. A porta do nosso quarto estava escancarada, a cama vazia, os cobertores jogados no chão. "Ana!" eu gritei. Não houve nenhuma resposta humana, apenas o som de algo se arrastando no escuro, batendo contra as paredes no final do corredor, em direção ao banheiro de visitas. Corri atrás do som. O chão de madeira estava escorregadio. Olhei para baixo e vi um rastro úmido brilhando, uma trilha de líquido amarelo e espesso, pontilhada de coágulos de sangue negro, traçando o caminho do quarto até a porta do banheiro, que agora se encontrava fechada, mas não trancada. Parei na frente da porta, encostei a mão na maçaneta. O silêncio reinou por 2 longos segundos, até ser quebrado pelos sons vindo de dentro do banheiro. O som de algo caindo na água do vaso, o som de vômito pesado e contínuo. Mas junto com o vômito havia uma maluquice de sons esquisitos que faria qualquer homem perder a sanidade. Dezenas de pequenos estalos rápidos, o raspar de pequenas patas e o coro enlouquecedor de pios estridentes e desesperados. Um ninho ensurdecedor nascendo dentro da minha casa. Empurrei a maçaneta e abri a porta. Acendi a luz. Ana estava ajoelhada no centro do banheiro, de costas para mim, debruçada sobre o vaso sanitário. O corpo dela, que antes era lindo, agora estava deformado e tenso, balançando de um lado para o outro em espasmos de dor tão doídos que eu podia ouvir as vértebras dela estalarem. O chão ao redor dela era um cenário de guerra. O piso estava coberto por uma gosma amarela e grossa, e deslizando por aquele lodo, tropeçando cegamente na própria imundície, estavam pelo menos 5 ou 6 pequenas criaturas. Não eram pintinhos, eram aberrações grotescas e pálidas. As penugens não eram fofas e amarelas, eram aglomerados de pelos ralos e transparentes, colados aos corpos esqueléticos pelo muco gástrico. Eles não tinham olhos, apenas 2 bolotas escuras afundadas nos crânios pequenos, e os bicos eram negros, serrilhados como mandíbulas de insetos carnívoros, estalando compulsivamente no ar do banheiro. Eu tentei gritar, tentei correr até ela, puxá-la daquele inferno, mas os meus músculos recusaram-se a obedecer. O meu cérebro simplesmente desligou a função motora para preservar a sanidade que me restava. Ana soltou um urro não humano. Ela agarrou as bordas de porcelana do vaso com tanta força que as unhas dela dobraram para trás, quebrando e jorrando sangue nas mãos. Seu pescoço esticou para trás. Os tendões do pescoço estavam grossos como cordas, pulsando, enquanto um caroço colossal subia pela traqueia dela, deformando a pele de dentro para fora, distendendo a mandíbula dela.
Ela estava sendo rasgada por dentro. A cada convulsão do pescoço, o osso de seu maxilar estalava, ameaçando deslocar sob a pressão absurda do que quer que estivesse forçando a saída. O caroço atingiu o fundo da garganta. A boca dela se abriu no limite máximo. Os olhos de Ana rolaram para trás, mostrando apenas o branco. Do abismo da garganta dela, escuro e ensanguentado, saiu um som de sucção, seguido por um pio grave, diferente de todos os outros filhotes soltos no chão. A entidade principal, a rainha da ninhada, estava finalmente emergindo. Não houve um jorro de vômito. A coisa se arrastou para fora. Primeiro, uma minúscula garra amarela e cartilaginosa rasgou a goela de Ana, fincando suas unhas serrilhadas diretamente na gengiva de Ana para ganhar tração. Depois, uma segunda garra cravou-se no lábio inferior dela, rasgando a pele sensível, enquanto o corpo da coisa se içava. Eu assisti, incapaz de piscar, enquanto a criatura se puxava da escuridão do esôfago da mulher que eu planejava pedir em casamento. Era 2 vezes maior que as outras, uma massa contorcida de carne, coberta de bile e sangue. O bico era grosso, escuro e gotejava o ácido do estômago que a havia nutrido por dias. A coisa se soltou da boca de Ana e caiu na água do vaso. Ana não gritou mais. As mãos ensanguentadas escorregaram das bordas da privada e ela desabou mole de lado no chão do banheiro. Ela não se moveu. Seu peito, antes estufado até o limite, agora estava afundado e quieto. Dei as costas para o banheiro e corri tropeçando pelo corredor escuro de volta para a cozinha, escorregando. Me joguei em direção à bancada da pia, tateando cegamente as gavetas em busca de uma faca. Ao fazer isso, o meu pé descalço pisou na poça de lodo amarelo e sangue que escorria da geladeira aberta. Perdi o equilíbrio e caí de joelhos no chão, batendo o rosto contra a porta do forno espelhado do fogão. Ofegante, chorando, abri os olhos e encarei o meu próprio reflexo no vidro escuro do forno. Parei de respirar. Minha boca estava completamente manchada, do meu queixo até a gola da minha camiseta, clara de ovo crua, misturada com sangue seco. Abri os lábios, tremendo, e vi que entre meus dentes havia pequenos fragmentos brancos presos nas gengivas, pedaços de casca. A realidade de ver aquilo quebrou todo o bloqueio psicológico que o meu cérebro havia erguido para me proteger. As memórias das últimas madrugadas vieram sobre mim, não como sonhos, mas como lembranças reais. A feira. Foi eu quem insistiu para comprar os ovos do velho. Fui eu quem sentiu o calor bizarro vibrando através da casca manchada. E num impulso, não consegui controlar. Escondi a cartela no fundo da geladeira. O parasita não estava na comida de Ana. Ele operava de forma muito mais complexa. Eu lembrei. Lembrei de levantar da cama de madrugada, os olhos abertos, a mente presa num transe. Lembrei de ir até a cozinha no escuro, pegar os ovos quentes e colocá-los na boca. Eu não os engolia, só quebrava as cascas com os meus próprios dentes, mastigando até virar uma pasta de cascas quebradas de gema crua, sentindo o gosto das coisas que se debatiam lá dentro. E então eu lembrava de voltar para o quarto, de me debruçar sobre Ana enquanto ela dormia profundamente pelo cansaço. Lembrei de usar o peso do meu corpo para prender os braços dela, de apertar o maxilar dela até a boca abrir e, como um pássaro alimentando os filhotes no ninho, eu vomitava a mistura crua e viva diretamente na garganta da mulher que eu amava, forçando-a a engolir as sementes daquela praga para que o estômago quente dela fizesse o trabalho que o meu corpo não podia fazer. O sonho dela
Não era um pesadelo sobre vomitar pintinhos. Era o subconsciente dela, acordando por alguns segundos durante a madrugada, sentindo as penas úmidas e o lodo descendo pela própria garganta, enquanto eu tapava o nariz dela no escuro para que ela fosse obrigada a engolir. Eu tinha encontrado as cascas do lado dela da cama, porque fui eu quem as cuspiu ali depois de terminar de alimentá-la. Ajoelhado no chão da cozinha, ouvi o som vindo do corredor. Os pios no banheiro haviam mudado. Não eram mais sons de pânico ou de nascimento. Era o som de filhotes recém-nascidos chamando pelo cuidador. Eles estavam com fome. A casca vazia da incubadora já não servia para eles. Olhei para o balcão da cozinha. O meu celular estava lá. A faca estava na gaveta. Eu podia ligar para a polícia, podia acabar com aquilo tudo, podia tentar salvar o que restava da minha alma. Mas enquanto os pios ecoavam pela casa escurecida, um calor estranho e reconfortante tomou conta do meu peito. Minha boca começou a salivar descontroladamente. Minha mandíbula estalou, movendo-se por instinto, e o meu estômago roncou num vazio desesperador. Levantei do chão lentamente, ignorando a faca e o celular. Abri a porta debaixo da geladeira, onde guardávamos a carne crua, e tirei um pedaço de bife gelado. Coloquei a carne crua inteira na boca, mastigando, transformando tudo numa pasta quente. Com a boca cheia e o rosto inexpressivo, caminhei de volta para o corredor escuro. Eles estavam chorando no banheiro. E um bom pai nunca deixa os seus filhos passarem fome. Até a próxima. Obrigado.